Apocalipse, capítulo... נפל פה עכשיו לידינו, פה באתי בדיוק לסופר פה ותראה, התפוצץ פה בבניין עם אמא שלהם, ארס, איזה פגיעה, יא רבאק, אבל אין נפגעים ברוך השם. הכל בסדר, אני עם אמא. לא, כשתן לך נתבן, מה אתה של הבית שלנו נתבן? Capítulo 21, eu gostaria de compartilhar esse texto com você agora, texto da Palavra de Deus, que fala a visão do apóstolo João, né, em relação às coisas celestiais, as coisas do futuro, aquele grande momento glorioso que vai ser quando recebermos, né, o galardão preparado a todos aqueles que amam a Jesus, amam a presença de Deus. Texto de Apocalipse, capítulo 21, né? Você deve ter acompanhado durante essa semana grandes ataques, né? A maioria deles interceptados pelo exército de Israel. E toda vez que Israel é atacado, ou acontece alguma guerra, acontece alguma coisa ali na Cidade Santa, né? E toda vez que a gente ouve de alguma coisa acontecendo em Israel, nós nos reportamos à volta de Jesus. Israel é a Cidade Santa, Deus promete, né, a salvação para um remanescente e um povo que continua ali, mesmo que ainda alguns não reconhecendo a Jesus, mas tem seu pacto com Deus. Então, eu não quero entrar nesse mérito, mas muitas pessoas ficaram assustadas durante essa semana. E sempre quando essas coisas acontecem, o que volta à tona é o assunto sobre a volta de Jesus. É o assunto sobre a segunda vinda de Jesus. Eu queria deixar uma coisa para que você entenda sobre a segunda vinda de Jesus, irmãos. É que ela vai acontecer sim, com Jesus rasgando os céus, descendo sobre as nuvens. O Tessalonicenses vai dizer que nós, os que estivermos vivos, né, Paulo falando isso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e tal, toda essa questão. Mas cabe sempre lembrar que Jesus volta e voltou para milhares e dezenas de pessoas hoje. Como é isso, pastor? Como é que Jesus voltou para milhares e dezenas de pessoas hoje? Ué, quando elas morrem. Quando elas morrem. Quando as pessoas encerram a sua existência terrena, a Bíblia diz isso o quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o quê? O juízo. O julgamento de Deus. Então, às vezes, a gente fica muito focado, esperando a volta de Jesus eminente nos céus, esperando os sinais acontecerem. Os sinais estão acontecendo, isso é óbvio, isso é claro, nós estamos vendo cada vez mais claro isso, mas temos que nos preocupar também com a nossa vida e o que temos feito por Jesus nessa terra. Como Deus tem me usado nesse momento. Porque Jesus volta, e eu acabei agora de vir de um sepultamento, né? Jesus volta para todas as pessoas que vão embora. Jesus está voltando e está requerendo dessa pessoa, né, que ela lhe apresente as suas mãos. Né? Lembra daquela peça antiga, né? Mãos vazias, que a sua mão não esteja vazia ao se apresentar ao Senhor, que você tenha confessado a Jesus como seu Salvador.
Já a minha proposta para hoje, nesse texto de Apocalipse 21, é uma visão celestial, é uma visão já dos vitoriosos, né? Que já vão ter passado toda aquela tribulação, toda aquela dificuldade que a gente sabe que havemos de passar nos últimos dias. E aí chega lá no capítulo 21 de Apocalipse, nós vemos uma palavra confortadora. Quando você tiver em dificuldades, com falta de fé, né, meio atribulado, lembre-se de Apocalipse 21. Porque eu tenho certeza que trará consolo ao teu coração, e diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: e não, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, irmãos? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, aplica ela nos nossos corações, ó Pai. Traz conforto, refrigério e esperança aos desesperançosos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Texto que eu acabei de falar, né? A minha proposta não era trazer nenhum texto apocalíptico, né, das pragas, apesar de serem muito importantes e precisarmos entender, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento em que a gente está perdendo tantas pessoas, tantos amigos, onde a gente está se despedindo de tantas pessoas, e o que nos resta no nosso coração é a esperança da ressurreição e do reencontro eterno. Esse texto é espetacular, porque esse texto fala da esperança, da ressurreição, da vitória. Eu acredito que eu e você, em dados momentos da nossa vida, ficamos muito cabisbaixo, muito triste, e principalmente, né? Agora vem chegando o inverno, né? Vem chegando o inverno, e o inverno é tradicional porque o frio, a falta de sol, né, traz um ambiente mais depressivo. Apesar de muitos preferirem o inverno por causa da questão do calor ou do frio, mas de fato um céu nublado, sem sol, traz algo mais acanhado, né? Mais introspectivo. Pessoas com depressão costumam ficar, né, mais para baixo nesse momento, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós ficamos muitas das vezes para baixo. E como crente não é diferente, porque somos crentes, nós estamos suscetíveis também a esses tipos de coisa. E aí a gente tem a tendência, muitas vezes, a fé diminui, né? A certeza diminui. E quando olhamos aqui a visão do apóstolo João, que fala de um novo céu, de uma nova terra, porque as primeiras, né, o primeiro céu, a primeira terra passaram, e ele fala algo muito interessante, que o mar já não existe.
É um negócio, né? Por que que o mar já não existe? O que que separa, irmãos, os continentes um do outro, né? Lá em Gênesis capítulo 1, na criação do universo, em um dado momento diz que Deus separou a terra seca dos rios, né? Ou seja, terra seca para cá, rio para cá. E esses rios separam continentes, né? Cortam continentes, né? Países e tal. E, cara, aqui é símbolo de separação, né? Divisão. Cada qual no seu lugar. Por que que no novo céu e na nova terra não tem mais separação, não tem mais divisão? Porque agora é um povo só. Aqueles remidos e lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que se prostraram, aqueles que confessaram com a sua boca, crendo no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não existe mar, não no sentido literal, mas não existe separação nesse novo céu e nessa nova terra, porque ali todos são filhos de Deus, porque ali todos são discípulos de Jesus. E ele continua essa visão de uma cidade santa, Nova Jerusalém, a promessa, né, a Jerusalém, que Deus descia do céu, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Bíblia faz essa comparação, né, do noivo e da noiva, de uma boda, de um casamento, nesse dia, onde a igreja é a noiva e Deus é o noivo. E nessa festa, nessa união íntima, né? Porque casamento é simbologia de união íntima. Nesse momento, o homem vai estar, a humanidade vai estar em união íntima com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que agora nós vemos como se fosse por um espelho, né? E ele fala de um espelho da época, não no nosso espelho que nós temos hoje, que a gente olha e vê praticamente a nossa fisionomia perfeita, mas ele fala num espelho de bronze, né? Como que existia na época, bronze batido, e eles olhavam e não viam de fato o que realmente era a sua fisionomia. Então o apóstolo Paulo fala que agora nós vemos em parte, mas então veremos face a face. Nesse grande dia do livro do Apocalipse 21, é esse dia onde veremos face a face, viveremos intimamente com Deus, nos uniremos para sempre com Ele, como deve ser o casamento, uma união para sempre, até que a morte se separe. Então, ele ouve uma grande voz do trono, que desce do céu e diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Percebe agora que a noiva ataviada desce para o noivo, e o tabernáculo de Deus agora está com os homens. Isso aconteceu quando Jesus, na Bíblia, e o verbo se fez carne, né? Tabernaculou e esteve entre nós. O que isso significa? Que o próprio Deus, em forma humana, veio habitar com o homem. Mas aqui, nesse caso, né, é o próprio Deus habitando com os homens, e agora sem interrupção, sendo o seu Deus e nós sendo o seu povo. Cada nós sendo o povo. Irmãos, hoje nós temos muitas religiões e denominações. E às vezes nós temos dificuldades imensas de fazer uma programação junto. Cada um com as suas ideias, com o seu jeito, com as suas vontades. E aqui nós vemos no céu que não tem separação. Deus, quando vem, é para ser Deus de um povo só. Não vai ser Deus de vários povos. Não vai ser Deus de vários costumes. Não vai ser Deus de várias religiões, vai ser Deus de um povo só. E que povo é esse, pastor? É baixista, é presbiteriano, é umbandista, é espírita, é católico?
Ele vai ser Deus de um povo que confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador, que obedece a sua palavra, obedece a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que doa a sua vida, ou melhor dizendo, que perde a sua vida nesse mundo para ganhar na eternidade. Ele vai ser Deus deste povo, ele vai ser Deus dessas pessoas, pessoas essas que podem estar em qualquer lugar deste mundo, mas que confessaram e que praticam a palavra de Deus e que foram aceitos por Jesus e que receberam a justificação. Eu vou pular o versículo 4, quero deixá-lo para o final. E vou para o 5, quando ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está dizendo: João, dê crédito a essa palavra, porque essa palavra é verdadeira. Eu faço nova todas as coisas. Pastor Williams Corel, nosso pastor da PIB de Guapimirim, ele costuma dizer que Deus não tem interesse em consertar a estrutura desse mundo. Deus tem interesse em salvar as pessoas deste mundo. Exatamente por isso. Porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Novo céu, nova terra. Agora, sem a presença do pecado. Sem a presença de coisas ruins. Sem a presença do mal. Agora Deus reinará para um povo. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa maravilha toda que é o céu, que é a eternidade, sem pecado, sem dor, é oferecida gratuitamente, sem esforço físico ou necessidade de esforço físico. Essa maravilha toda é dada de graça, porque o maior preço já foi pago ali na cruz. O que você precisa agora para cumprir aquilo que Jesus quer é obedecer. É claro que requer de nós a obediência, requer de nós a prática da palavra de Deus. Não adianta dizer, né? Não adianta dizer que é algo se você não pratica algo. Não existe discípulo de Jesus praticante e não praticante. Ou é discípulo de Jesus ou não é. Quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Essas palavras, irmãos, são de tremendo conforto para o nosso coração. Saber de que pode estar tudo ruim, guerras acontecendo, pode estar tantas coisas ruins acontecendo, mas nós temos o conforto de termos alguém que morreu por nós na cruz, nos garantiu a eternidade, de que um dia ele será de fato o nosso Deus e nós seremos os seus filhos para sempre, sem a presença do pecado, sem a presença da morte, sem a presença da separação. É maravilhoso saber disso, é confortante saber disso, e nos anima, nos levanta a saber disso. Mas eu pulei o versículo 4 porque eu gostaria de encerrar com ele, onde ele diz: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, Deus nunca nos prometeu uma vida fácil, sem derramar lágrima, sem esforço. Deus nunca nos prometeu prosperidades financeiras, materiais, e não é à toa que o texto diz: e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Só se limpa a lágrima de um olho de quem está chorando.
Só se limpa a lágrima do olho de quem está em luto, quem está sofrendo, quem está passando por alguma dificuldade. E de Jesus passarão e sempre passarão por esse processo. Até que de fato serão limpados dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, o fato de limpar dos olhos toda lágrima significa não vai haver mais motivo de choro, não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Quando ele limpa definitivamente dos nossos olhos as lágrimas, não tem mais motivo para sofrer. Nesse lugar, nesse novo céu, nessa nova terra, nesse lugar que é novo todas as coisas, não temos mais motivos para sofrer. Mas enquanto estamos aqui, sofremos, choramos, passamos por morte, enterramos pessoas, confortamos pessoas, somos confortados, sentimos dor, porque ainda essas coisas, que são as primeiras coisas, não são passadas. Ainda não chegamos nesse novo céu, nessa nova terra, mas podemos fazer daqui da terra uma preparação para o céu, melhorando o ambiente onde vivemos, abençoando a vida das pessoas, cuidando das pessoas, pastoreando as pessoas, para que elas tenham uma qualidade de vida um pouquinho melhor, para que elas tratem as suas mazelas emocionais e espirituais, para que elas consigam viver. Isso podemos fazer. Eu sei que Deus quer nos restaurar, mas nós podemos, sim, fazer algo a mais pelo nosso mundo, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa comunidade, o nosso condomínio, o nosso bairro. Podemos fazer sim a diferença, podemos ter qualidade de vida melhor, mas sempre lembrando de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por cada pessoa que agora está assistindo ao vivo, aqueles que vão ver posteriormente, guiados pelo Teu Espírito Santo. Traz palavra de conforto, de esperança a esses corações. Restaura, levanta o caído, Deus. Dá ânimo ao cansado. E restaura aquele que já achava que não havia mais esperança. Levanta, ó Deus, cura os feridos, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar com a gente até essa hora. Compartilhe nesse canal Universo Pai. Isso divulga o nosso canal, nos ajuda também a crescer e a fazer outros vídeos, né? Tá bom? Deus abençoe a tua vida.